Você já se perguntou quem você realmente é quando ninguém está olhando? Quando o barulho do mundo some e sobra só você? Quem sobra? Hoje vou contar a história de um homem que foi deixado para morrer numa ilha deserta, sozinho, sem comida, sem abrigo, sem ninguém para chamar. 4 anos de luta silenciosa contra o vazio, a fome e o desespero. Essa não é só uma história de sobrevivência. É uma lição brutal para a sua mente, para o seu caráter, para o seu traje interno. Se você não prestar atenção, vai perder a última chance de se tornar inquebrável. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. A mente forte se constrói com ação, não com desculpas. Alexander Selkirk, não sabe quem ele era? Alexander Selkirk era um marinheiro escocês do século XVIII. Alexander Selkirk nasceu em 1676 na Escócia, em uma família simples, acostumada ao mar e às tempestades da vida. Desde jovem, ele sentiu o chamado das ondas e decidiu se tornar marinheiro, buscando liberdade e aventura nos oceanos desconhecidos. Mas o mar, como a vida, é imprevisível, e sua jornada guardava um teste que nenhum homem deveria enfrentar. Em 1704, embarcou em uma expedição rumo ao Pacífico Sul, a serviço da Marinha Britânica, numa época em que piratas e guerras travavam batalhas silenciosas por territórios e riquezas. Selkirk não sabia que estava prestes a entrar numa batalha muito maior, a luta pela própria sobrevivência. Em um dos navios em que viajava, uma série de desentendimentos começou a ferver. O capitão, um homem rígido e impiedoso, e Selkirk entraram em conflito. Alexander, desafiando ordens e acreditando que o navio estava em condições perigosas, exigiu ser deixado numa ilha deserta próxima, uma decisão quase suicida, mas tomada com a convicção de quem prefere enfrentar o desconhecido a navegar para a morte certa. Quando o navio o deixou, Selkirk estava sozinho. Sozinho em uma ilha que ninguém conhecia direito, cercado por um mar imenso e impiedoso. O primeiro choque foi brutal. Ele percebeu que estava realmente por conta própria e que sua vida dependia unicamente das decisões que tomasse dali em diante. A solidão foi sua primeira inimiga. Nos primeiros dias, o silêncio o esmagava. Sem um rosto amigo, sem o som de uma voz humana, o tempo parecia parar. O vazio não era apenas físico, era uma ferida profunda na alma. Selkirk se viu encarando a imensidão azul do oceano, onde o horizonte se misturava ao céu e não havia nem sinal de socorro. Sem nenhuma estrutura, ele precisou aprender a sobreviver do zero. Com as mãos calejadas, Selkirk buscava alimentos, experimentava plantas desconhecidas, pescava com as próprias mãos. Seu corpo doía, a fome mordia, mas ele se recusava a sucumbir. Ele improvisou um abrigo, uma cabana de galhos, folhas e tudo o que a ilha oferecia. Cada noite era uma batalha contra o frio e o medo. Durante o dia, o sol castigava sua pele e a sede apertava como um punho no peito. No silêncio da noite, a mente era o campo de batalha mais cruel. Selkirk sentia o peso esmagador da solidão. O isolamento absoluto não era apenas físico, era uma guerra contra os próprios pensamentos, contra o desespero que sussurrava para desistir. Ele teve que aprender a controlar cada impulso, cada fraqueza. Cada vez que a dúvida vinha, ele a enfrentava com uma decisão: continuar lutando. Os dias se tornaram semanas, as semanas, meses, 4 anos. 4 anos de luta diária contra a fome
o medo, as tempestades violentas que pareciam querer engolir a ilha inteira. Ele enfrentou tubarões que rondavam as águas, aves que atacavam seu abrigo e a dor da solidão que parecia esmagar sua sanidade. Mas no meio desse inferno, Selkirk descobriu algo essencial. A mente era seu maior aliado. Ele percebeu que sobreviver era mais do que manter o corpo vivo, era manter o espírito aceso. Ele criou rituais para manter a sanidade. Falava consigo mesmo, cantava, recitava orações. Cada pequeno ato era um ato de resistência, um grito silencioso contra o vazio. O silêncio se tornou aos poucos uma companhia, não mais inimigo, mas um espelho para sua força. Ele aprendeu a escutar sua respiração, seu coração, o vento nas folhas. A ilha, que antes parecia uma prisão, virou seu mundo e seu campo de batalha. Quando finalmente, após 4 anos, um navio avistou a ilha e o resgatou, Selkirk era um homem transformado. Não apenas pela aparência desgastada, mas pela alma forjada no fogo da solidão e do sofrimento. Ele não era mais um marinheiro comum, era um sobrevivente, um guerreiro da mente. Sua história se espalhou pelo mundo, inspirando o livro Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Mas a verdade que poucos percebem é o que essa experiência revela sobre a força oculta que cada ser humano carrega. Alexander Selkirk mostrou que quando tudo parece perdido, quando a companhia e o conforto desaparecem, a verdadeira batalha é interna. É o domínio da mente, o controle sobre o desespero. Mais do que uma aventura, essa é uma lição sobre a força que nasce do isolamento, da luta silenciosa contra o medo e a fraqueza. É a prova de que o homem pode, sim, ser sua própria fortaleza e que a solidão extrema pode revelar o quão profundo e imbatível pode ser o traje interno. Essa história não é apenas sobre um marinheiro do século XVIII. É um espelho para você. Em tempos em que o ruído e as distrações tentam matar seu foco, você está disposto a enfrentar o silêncio? Está pronto para forjar um traje interno que ninguém pode arrancar? Desistir de si mesmo é o caminho mais fácil, mas o mais cruel. É na solidão, no enfrentamento das próprias sombras, que nasce o verdadeiro poder. Se você quer aprender a construir essa mente inquebrável, eu preparei um e-book gratuito, O Segredo Oculto do Traje Interno, que está na descrição deste vídeo. Baixe agora e comece a transformação que vai te tornar indestrutível. Mas só clica se for para usar, porque aqui, fraco não dura. E lembre-se, hoje, a maior guerra que você enfrenta não é contra inimigos externos, mas contra a sua própria mente fraca. O silêncio, o isolamento, a solidão não são inimigos, mas provas. Quem depende de companhia para existir está fadado a cair quando estiver sozinho. A verdadeira força surge quando você descobre que pode ser sua própria fortaleza, mesmo no deserto mais cruel da vida. Se essa mensagem falou com você, se te acordou por dentro, se te lembrou de quem você precisa se tornar, curta o vídeo, comente "Eu escolhi agir" e, principalmente, se inscreva no canal Traje Interno, Everson Oliveira. Esse canal não é para qualquer um. É para quem cansou de viver por fora e decidiu transformar o que carrega por dentro. Traje Interno, onde a mente se fortalece e o caráter é forjado no silêncio.